Olá pessoal, tudo bem? Essa semana voltamos com o nosso projeto e essa semana Parashat Ekev. Existe algo muito bonito e muito interessante logo na Parashá. No início da nossa Parashá tem o famoso Rashi que nos conta algo muito interessante. Ele fala por que o nome da Parashá é Ve'aya Ekev Tishmeun. Por que ele usa essa palavra de Ekev? Ekev, a gente ouve muito falar sobre essa palavra quando nós estudamos lá em Sefer Bereshit sobre Yaakov, e nós sabemos que quando ele nasceu, juntamente com seu irmão gêmeo Esav, ele veio agarrado no Ekev de Esav, no calcanhar de Esav, e por isso o nome dele é chamado de Yaakov. A gente não vai entrar aqui. Então vem o Rashi e fala, que nome é esse dessa parashá? Ele fala que existem mitzvot que a pessoa ela pode muitas vezes pisar com o calcanhar dela e não valorizar essa mitzvah. Ele fala algo muito interessante. Ele fala, existem mitzvot que a pessoa pode olhar e falar, olha, essa mitzvah eu acho que ela é melhor, eu vou fazer. E existiriam talvez mitzvot que não fossem melhor. E aí ele falaria, já que essa mitzvah parece ser menos importante, eu não vou fazer. Ele ia pegar o calcanhar dele e ele ia, digamos assim, desprezar a mitzvah. Uma palavra muito difícil, algo muito difícil que o Rashi Akadosh, ele tenta falar pra gente. A gente se pergunta e fala, tudo bem, a gente sabe, existem pessoas que ainda não cumprem todas as mitzvot, existem pessoas que estão no caminho, existem pessoas que muitas vezes, infelizmente, selecionam as mitzvot que eles querem fazer. Mas aí, o ponto de você pisar na mitzvah, o ponto de você trazer uma parashá, Ve'aya Ekev Tishmeun, se vocês escutarem, ou seja, o Rashi fala, não mezalzelim com as mitzvot, vocês não podem ter, Deus me livre, desprezo com as mitzvot, e é por isso que a Kadosh Baruch Hu, quando ele escreveu a Torá, ele não trouxe qual era a recompensa de cada mitzvah, porque se ele trouxesse a recompensa, o que nós muitas vezes faríamos? Nós iríamos pegar as mitzvot, que tem recompensa muito grande, e a gente ia querer fazer elas da melhor maneira, e as mitzvot que talvez a recompensa não fosse tão grande, a gente ia falar, vamos ficar por aqui, não precisa fazer isso agora, e etc. Por isso que Hashem, fora a mitzvah de Kibud Avaim, de respeitar os pais, e a mitzvah de Shiluach Haken, de enviar, se tem um maninho que tem uma mãe e o seu filho, você quer pegar o filho, você tem que mandar a mãe embora para pegar o filho, você não pode pegar o filho na presença da mãe. As duas mitzvot, a recompensa que está escrito na Torá vão se prolongar os dias da sua vida. Todas as outras a gente não sabe. A gente não sabe quanto vale o cumprimento de um Shabat. E claro que a gente pode imaginar como é incrível o cumprimento de Shabat e recompensa. A gente não sabe quanto que vale acender as velas de Shabat, qual é a recompensa que vale colocar o tefilim e tefilá, e etc, etc, etc. E Hashem fala, eu não vou colocar quais são as recompensas para que eles consigam entender que todas as mitzvot a gente tem que olhar da mesma maneira. Todas as mitzvot a gente tem que olhar de uma forma bonita, de uma forma agradável, de uma forma sincera, que a gente queira fazer ela. Se a gente ainda não está no nível, que a gente comece a crescer nesse nível. Existe Shabbat, e existe você crescer nessa mitzvah de Shabbat. E é isso que, na verdade, o Rashi ele quer falar, porque tem muita gente que é verdade que cumpre Shabbat. Mas a pergunta é, como é esse Shabat? Você estudou sobre o Shabat? Você sabe o que é permitido, o que é proibido? Quais são os 39 trabalhos proibidos no Shabat? Quais são os derivados desses trabalhos no Shabat? E é isso que o Rashi está falando. Ele não está falando só que alguém, Deus me livre, vai vir. A gente está pegando aqui só o caso de Shabat, mas isso pode servir para todas as outras. O Rashi não está falando que a pessoa vai vir e vai desprezar o Shabat como um todo. Mas ele vai talvez selecionar. Ele vai talvez olhar e vai falar, essa parte do Shabat eu quero, tudo bem, talvez não andar de carro, não acender a luz, não cozinhar, mas tem coisas muito, muito difíceis. Por exemplo, o Melechet Borer, você separar a comida, você não pode separar a comida, o que é ruim do que é bom, tem maneiras de como fazer isso, tem maneiras que você pode esquentar a comida, e aí ele fala, não, isso não, fala o Rashi, cuidado! Porque essas mitzvot, elas têm recompensas fora do normal e você não pode e não deve desprezar elas com o seu calcanhar. Você não tem que pisar nelas e falar e selecionar isso sim, isso não. Se isso veio de Hashem, é para o seu bem. Se isso veio de Hashem, você pode ainda não estar no nível para fazer. Mas você tem que lembrar e saber que você vai chegar lá.
e que você pode chegar lá. Eu vou dar um exemplo para vocês muito grande e muito interessante em relação a isso, de que eu vi na minha vida, e sem dúvida nenhuma pessoas me contaram ao longo de toda a trajetória delas. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Kashrut, ok? Uma mitzvah muito difícil, uma mitzvah que existem muitas e muitas derivações dessa mitzvah. Só que, por exemplo, tem uma pessoa que ela nasce fora de Israel, ou até mesmo Israel vamos colocar, mas tem uma pessoa que ela está afastada e de repente ela quer começar a voltar. Ela volta e ela começa a entender o quanto é importante. Normalmente essa pessoa começa o seu processo de kashrut parando de comer carne com leite. Ou seja, ela ainda come carne que não é kasher, que é óbvio que está errado. Ela ainda come queijo que não é kasher, que mais uma vez é óbvio que não está correto. Mas carne com leite, ela não separa. A gente não vai entrar agora na questão do forno, da questão se tem mistura. A gente está falando carne com leite, ela resolveu que ela não separa. E aqui tem duas ideias interessantes. Se essa pessoa falar, já não separo carne com leite, está tudo ótimo. Aqui vem o que o Rashi fala. Cuidado para você não desprezar as mitzvot. Uma coisa ela falar, não separa o carne com leite, está tudo bem. E a gente sabe que não está tudo bem. É um primeiro passo. E o segundo ponto, que é assim que a gente tem que enxergar as coisas, é quando a pessoa fala, eu sei que ainda não está tudo bem. Eu sei que ainda como kasher, taref, fora. Eu sei que ainda como carne taref, queijo taref, mas eu dei o meu primeiro passo. Eu me aproximei mais um pouco. Eu saí da minha inércia e trouxe mais algo para minha vida. E depois essa pessoa para de comer, por exemplo, carne na rua. E ela ainda come queijo. Ou seja, ela ainda não chegou no ideal. Ela tem que saber que ela não está no ideal. E depois, qual o próximo passo? Ela parar de comer carne também. E depois transformar a casa dela toda kasher, Bezrat Hashem. E a pessoa ela vai aumentando, vai progredindo, vai dando um passo depois do outro. Mas quando ela dá o primeiro passo, ela sabe que ela não chegou no final ainda. Ela sabe que ainda falta algo ou algumas coisas para chegar no passo principal. Ou na mitzvah de uma forma completa, na ratzon Hashem, na vontade do que Hashem quer que a gente faça. Então é isso que a gente tem que parar para pensar, pessoal. Se a gente está nesse meio, coloca vod. Mas a gente não pode achar que tá bom. A gente tem que saber que a gente ainda tem mais o que crescer. A gente tem mais o que estudar, tem mais o que aprender. Sem dúvida nenhuma. Assim tem que ser a nossa vida. O tempo inteiro o crescimento. Tanto é que se a gente for parar para pensar, no maior dos rabinos, se a gente pensar hoje no maior rabino da nossa geração, pode pensar o nome que você quiser. Como esse rabino normalmente ele é chamado? De um Talmid Chacham. Em outras palavras, ele é um Talmid, ele é um aluno, mas ele é um sábio gigantesco, fora do normal, sem dúvida nenhuma. Mas ele sempre vai ser o quê? Um Talmid antes. Ele vai ser um aluno, porque o aluno é aquele que quer aprender. O aluno é aquele que entende que ele ainda não chegou no todo. Ele ainda não chegou em tudo que ele poderia fazer. Então cresça, aumente, pare de achar e de selecionar as mitzvot. É isso que o Rashi quer falar. Na nossa parashá também, nós lemos a segunda porção do Shema Israel. Na parashá de Vait Haná, na parashá da semana passada, nós não falamos no nosso vídeo porque a gente não tem tempo de falar tudo, mas trouxe a primeira parte do Shema Israel, o primeiro parágrafo do Shema Israel, quando a gente fala Ve'afta et Hashem Elokecha, que amarás a Deus, o teu Deus, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol meodecha, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua posse monetária. E nessa semana vem a segunda parte do Shema, que todos os dias, Erev Boker, de noite e de dia, nós recitamos. O Shema Israel a gente pode falar que é o nosso hino nacional, sem dúvida nenhuma. E vem uma pergunta na Gemara muito interessante, pessoal, porque começa falando a segunda parashá do Shema, na nossa parashá, Ve'aya im shamoa tishmeu el mitzvot Hashem Elokeichem vechulei vechulei. Se você escutar a minha palavra e você, obviamente, cumprir as minhas mitzvot, você vai ter só coisas boas. A chuva vai vir na hora certa, vai tudo dar certo. E vem a Gemara, na Masechet Brachot, ela faz uma pergunta, ela fala, por que a segunda parashá ela veio depois da primeira? Porque primeiro de tudo a gente fala Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad.
a gente tem a mitzvah de amar Deus e depois a gente vem falar um pouco sobre as mitzvot. Então a Gemara aprende daqui algo interessante. Ela fala que em primeiro lugar nós temos que lekabel ol malchut shamayim, nós temos que receber o jugo divino, temos que receber sobre cada um de nós que Hashem Echad, o Shmo Echad, que Deus ele é um e o nome dele é um, e esse amor que eu tenho por ele tem que ser sem limites, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu poder monetário. Só quando eu amar Kadosh Baruch Hu sem limites, sem restrições, sem colocar condições, eu vou conseguir entender que eu preciso agora lekabel ol mitzvot, que eu preciso receber o jugo das mitzvot, porque é óbvio, como você pode exigir de alguém receber mitzvot se você não sabe quem te pediu para fazê-las? Como você pode falar, olha, se você fizer as mitzvot vai dar tudo certo, mas calma, quem está me garantindo isso? Então fala Gemara, primeiro recebe ol malchut shamayim, primeiro de tudo, você tem que receber o jugo divino, para depois você entender que você precisa cumprir as mitzvot, porque sem entender que Hashem Echad, o Shmo Echad, as mitzvot você não vai conseguir cumprir. E aqui é uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, porque as mitzvot que a gente recebe de Hashem, são mitzvot que a gente tem que lembrar que elas são nada mais, nada menos do que a vontade de Hashem para as nossas vidas. É a vontade de Hashem para o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Tanto é que se a gente for parar para pensar no nosso código de leis, nós temos alachot sobre tudo. Nós temos como a gente acorda, como a gente toma banho, como a gente coloca o sapato. E às vezes parece, uai, é tão detalhista esse judaísmo. Não. Hashem está querendo colocar durante o seu dia para você nunca esquecer que Kodem Kol você recebeu que Hashem Echad, o Shmo Echad, que Deus ele é um, ok? E ele é o nosso Deus, para depois você entender quem ele é, para depois você entender o que ele está te pedindo. Ou seja, algo muito interessante e muito profundo que a gente tem que saber. Quando nós fazemos o Shema Israel, seja de manhã, seja à noite, existem leis de como fazer o Shema Israel. A gente tem que saber, é muito importante a gente entender o que a gente está fazendo. Ok? A Halakha fala, inclusive, que quando uma pessoa vai fazer o Shema Israel, é importante ele parar por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, para ele lembrar que ele agora, em primeiro lugar, está cumprindo uma mitzvah de oraita, ele vai cumprir um preceito da Torá, ok? Para ele poder entender o que ele está fazendo. Ou seja, a gente vê às vezes as pessoas fazendo o Shema Israel de uma forma, além de muito rápida, mas sem significado, sem entender o que eles estão falando. É muito importante entender o que você está falando. É muito importante você falar o Shema Israel um pouco mais alto. Se você está num Beit HaKnesset, tem que tomar cuidado para não ficar falando ele alto e atrapalhar as pessoas que estão fazendo a tefilá. Mas você tem que fazer de alguma forma que o que a sua boca está saindo, que as palavras que estão saindo da sua boca, você também está escutando, para que aquilo fique o quê? Para que aquilo fixe dentro de você, para que aquilo faça parte da sua essência, para que aquilo seja você. Porque quando a gente fala só, muitas vezes a gente não interioriza o que aquilo é de verdade, a gente não interioriza o que aquilo traz para a nossa vida. Por isso que, além da gente pensar que agora a gente vai estar cumprindo uma mitzvah da Torá e fazer as 3 parashiot do Shema, a parashá de Ve'afta da semana passada, a parashá dessa semana e a parashá do Tzitzit, que está lá em Parashat Shelach, está lá em Sefer Bamidbar, nós já lemos ela, mesmo assim você tem que saber que você precisa parar para pensar no que você está fazendo, entender o significado, entender sem dúvida nenhuma como é importante você, antes de tudo, amar Kadosh Baruch Hu, sem limites, para depois você poder receber a verdadeira brachá e a verdadeira mitzvah da sua vida. Daqui a algumas semanas, nós vamos ler a Parashat Re'eh. E Re'eh, todos nós conhecemos, que é a famosa Parashá que fala que Deus dá para a gente 2 opções. Se a gente escutar as mitzvot de Hashem, ela vai ser uma brachá, vai ser uma bênção. E se a gente não escutar, Deus me livre, vai ser uma klalá, o contrário de uma bênção. Só que a gente tem que lembrar algo muito interessante, pessoal. Os comentaristas falam que, na verdade, a brachá e a klalá não é o que Deus ele vai mandar para você. Porque Hashem não manda klalot. As klalot, muitas vezes, quem faz são os seres humanos, infelizmente. Só que ele fala que, na verdade, o fato, como uma pessoa pode não ouvir
o mandamento de Hashem e aí vai vir Klalá. Ele está dizendo que, na verdade, tem muitas pessoas que cumprem as mitzvot de Hashem, mas eles olham aquilo como uma verdadeira Klalá. Eles olham aquilo, por mais que eles estão fazendo, mas a maneira que eles estão fazendo não é com brachá, não é com intenção, não é com kavaná, não é com coisas boas na vida dele. Eles estão fazendo porque já está no piloto automático. A gente fala muito disso aqui. Eu acho que esse é um dos pontos principais da nossa geração. Parar de fazer o automático. Por isso que Hashem fala, você vai agora fazer o Shema? Sai do automático. Para pensar 2 segundos, eu te peço. O que você vai fazer agora? Você vai agora colocar tefilin? Para 2 segundos para pensar que você vai cumprir uma mitzvah da Torá de colocar o tefilin. Você vai respeitar o seu pai? Para pensar sobre isso. É isso que Hashem ele quer que a gente faça. Que a gente entenda que as mitzvot, é óbvio que elas são importantes e eu acho que, de uma forma geral, a gente tem que tentar não desprezar as mitzvot, mas não só as mitzvot como um todo. E sim, as particularidades de cada mitzvah. Vamos parar de selecionar. A gente tem que saber se essa vontade de Hashem, isso vai ser para o nosso bem. E sem dúvida nenhuma, eu queria dedicar esse estudo, Leilu Nishmat, o meu querido avô, que nesse Shabbat, 23 de Av, é o aniversário de falecimento dele, Meir Zev Ben Avraham Cohen, Zecher Livracha, que Bezrat Hashem Tien Nishmatot Tzlura Betzlor HaChaim, que Bezrat Hashem, todas as palavras aqui sirvam para elevar a alma dele, que a gente ainda sente muito a falta depois de 12 anos da sua partida e da sua junção a Hashem, mas que Bezrat Hashem ele esteja olhando por todos, que seja Leilu Nishmat mais uma vez, de Meir Zev Ben Avraham Cohen, Zichrono Livracha. Shabbat Shalom.